Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e hoje continuamos o capítulo 17 de Juízes. É interessante, né? Juízes capítulo 17, ele representa exatamente o que naquele momento está acontecendo. Os acontecimentos descritos aqui, irmãos, ocorrem no momento, literalmente, em que o início de Juízes estava começando. E aqui é óbvio que você tem o escritor saindo da cronologia histórica e colocando tais acontecimentos como um anexo. Sim, um anexo do livro, para mostrar como o povo havia se tornado perverso. Ó irmãos, a desintegração de Israel deu-se nas áreas principais da vida: o lar, o ministério e a sociedade. Nós vimos na pregação de domingo à noite, que foi reprisada ontem e anteontem, todo o problema dentro do lar. O lar aqui desta mulher que não tem nome, mas que conhece a Deus, que ama ao Senhor, que tem dimensão exata da graça de Deus, é um lar exemplo de tudo que estava acontecendo em Israel. É interessante que o nome Mica significa quem é como Jeová. Se você parar e pensar, é um dos nomes mais lindos existentes. Quem é como Jeová? Ou seja, essa mãe, ao dar o nome ao filho, ela pensa em tudo que Deus tinha feito por Israel, em tudo que ele tinha realizado, em tudo que ele tinha simplesmente feito por esse povo. E ela olha para os céus e ela, admirada, diz: quem é como Jeová? E daí o nome do filho. O nome do filho. Mas apesar de ser uma família, de ter um nome com vocação para a bênção, de ser simplesmente alguém criado na amplitude de tudo aquilo que Deus já tinha dado, é uma família que se perde. O versículo 6 diz de forma muito terrível: naqueles dias não havia em Israel rei, e cada um fazia o que achava mais reto. Acabou. E aí você tem um menino, que o nome dele é Quem é como Deus, que simplesmente furta da mãe 1.000 ciclos e 100 de prata, e simplesmente por causa de uma mãe que joga pragas, aí de repente ele devolve. A mãe, ao invés de dar ali um bom esculacho, a mãe o abraça. E a mãe manda fazer ídolos e coloca os ídolos na casa do filho, e o filho faz simplesmente uma estola e coloca o filho dele, neto dessa mulher, como sacerdote. Como sacerdote. Meu Deus do céu, e quando a gente para e pensa exatamente nisso, a gente vê a maldade do coração desse homem. Porque Mica não possuía apenas um santuário particular, mas também nomeia o próprio filho para servir como um sacerdote. Ele estava completamente perdido. É lógico que ele sabia que o Senhor havia escolhido a família de Arão para ser o único sacerdócio de Israel. E ele sabia que lá em Siló estava o local para onde se dirigiriam todas as orações, adorações. Mas Mica é um homem muito orgulhoso, Mica é um homem muito cheio de si, Mica é um homem soberbo, que não quer se sujeitar à autoridade nem da palavra de Deus e nem dos representantes, homens de Deus, que ali estão.
É difícil, né? É difícil e a gente para e pensa, pode piorar? Sim, pode piorar. Olha que interessante, o capítulo 17 continua e surge um novo personagem. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? E ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então disse Mica, fica comigo. Me sê por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou, e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao moço levita, e lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa com Mica. E aí vem o versículo 13. Esse é o mais doloroso. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É interessante, irmãos, que Deus não instituiu somente o lar como fundamento da sociedade, obviamente, para abençoar pais e pais abençoados, abençoar filhos. Mas também Deus institui, irmãos, liderança espiritual para ser bênção em toda uma comunidade de adoração. Aqui nós estamos vivendo, o texto reflete a antiga aliança, onde você tem o tabernáculo, e posteriormente você teria o templo, que eram o centro da comunidade. E o sacerdócio arônico, irmãos, responsável por toda a bênção que viria para toda a comunidade. Muito bem, é interessante que esse homem que cria um tabernáculo na casa dele, em afronta direto a toda a ordem de Deus, ele agora encontra o que estava precisando. Ele encontra um jovem levita. E nós veremos que o nome desse jovem levita é Jonatas. E Jonatas, conforme Juízes 18 e 30, que é a continuação de Juízes 17, ele vivia em Belém de Judá, que não era uma das cidades designadas para os sacerdotes e levitas. Se você quiser saber todas as cidades, está em Josué 21 e Números 35. E aí é provável que ele estivesse naquela cidade, porque o povo de Israel não estava sustentando o tabernáculo e seus ministros com os dízimos e as ofertas que Deus havia ordenado. Segundo Números 18, 21 a 32, Deuteronômio 14, 28 e 29, Deuteronômio 26, de 12 a 15. E aí, o que acontece? Esse jovem estava andando, e talvez atrás de emprego, e talvez com fome, né? Porque, pare e pense, por que viver numa cidade levítica se ali a fome está começando? Irmãos, cada um fazia o que dava na telha, ninguém estava por aí com nada, com lei de Deus, com nada. É lógico que esse menino está andando, vendo se arruma alguma coisa. E é interessante que nessa época, certeza absoluta, o povo de Deus se tornou indiferente às coisas espirituais. E a gente sabe que uma das primeiras evidências da apatia espiritual é
a falta de desejo de contribuição para a obra do Senhor, né? E aí todos sofrem, todos, absolutamente todos. Em vez de buscar a vontade do Senhor para aquele momento, o que Jonatas faz? Ele vai procurar um lugar onde viver e trabalhar, mesmo que isso signifique abandonar seu chamado como servo de Deus, como levita. A nação encontrava-se, irmãos, num ponto tão baixo de espiritualidade que simplesmente ninguém mais estava era nem por aí com nada, muito menos com Siló e contribuição para a obra de Deus. E aí o que acontece? Esse menino, que era homem, e que simplesmente tinha que estar como levita auxiliando os sacerdotes no seu turno de trabalho, ele some. E você sabe perfeitamente que quando a gente está errado, tudo acontece para nos fazer entrar mais ainda no erro. Irmãos, é um buraco chamando o outro, né? Um buraco chamando o outro. E aí, obviamente, esse menino chamado Jonatas, ele está em outro local que não era para onde está, procurando talvez um emprego, e seu coração já estava longe do chamado de levita, longe de ser escolhido de Deus e, obviamente, buscando uma outra atividade. É isso que dá para ver aqui. Porque quando você olha para os levitas, eles eram muito importantes ali em Siló. Eles eram encarregados não apenas de ajudar os sacerdotes em seus ministérios, mas também ensinar a lei ao povo, participar da música sagrada e dos louvores. E a gente vê que Jonatas abriu mão de tudo isso em troca do conforto e da segurança num lar idólatra. Porque é interessante, Jonatas está passando, e ele chega na casa de Mica, e Mica vê, você é levita? Sim, sou levita. E aí não tem erro. O que Jonatas faz? Jonatas aceita o convite de Mica. Fica comigo, me sê por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. E Jonatas não pensou duas vezes, independente dele poder fazer ou não, ele fica como um sacerdote na casa idólatra de Mica. Ele fica como sacerdote na casa idólatra de Mica. É aquela velha história, né? Tô pagando e um salário muito bom, tô te dando roupa e ainda comida. O indivíduo aceitou. Olha que interessante. Um lar idólatra consegue encontrar um levita malandro. Não é fantástico? Isso sempre acontece. O ministério de Jonatas não era de maneira alguma de caráter espiritual. Pensa comigo, em primeiro lugar, ele era um sacerdote contratado e não um pastor de verdade. Não servia ao verdadeiro Deus vivo, mas trabalhava para Mica e para os seus ídolos. Jonatas não era um porta-voz de Deus. Antes transmitia às pessoas apenas mensagens que eles desejavam ouvir. Nós vamos ver isso tudo lá em Juízes 18. Quando ele recebeu uma oferta de um lugar em que haveria mais dinheiro e mais pessoas e mais prestígio, ele aceita e imediatamente se alegra com ela. Sério. Os danitas vieram e levaram ele. E Mica ficou jogada às traças. Você vai ver isso em Juízes capítulo 18. Em seguida,
ele ainda ajuda seu novo empregador a roubar os deuses do seu antigo empregador. É o que está em Juízes 18. Que os danitas chegam na casa de Mica, roubam o que tinha, ainda olham para Jonathan e diz, vem cá, não quer ser sacerdote para a gente? Ao invés de você cuidar de uma casa, você vai cuidar literalmente de uma cidade inteira. Ele não pensa duas vezes. Salário mais alto, emprego mais alto, roupa melhor. Gente, é incrível, né? É incrível. Sempre que a igreja possui ministros malandros, não tem como desfrutar a bênção de Deus. Irmãos, a igreja necessita de pastores autênticos e fiéis que trabalhem para Deus, nunca visando o benefício próprio, mas alimentando e protegendo o rebanho. Nós não somos contra que pastores recebam o devido salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas os verdadeiros pastores não veem no seu trabalho uma carreira, como quem correm literalmente atrás de um emprego melhor quando surge uma oportunidade maior. Antes, eles ficam onde Deus os colocou e não saem de lá até que o Senhor os envie a outro lugar. Não era para que Jonathan estivesse atrás de outro emprego, era para ele estar ajudando ali em Siló. Esse era o local dele. Os verdadeiros pastores, irmãos, recebem seu chamado e autoridade de Deus e não das pessoas, conforme está em Gálatas 1:6, e honram o Deus verdadeiro, não ídolos feitos por mãos humanas. Nos dias de hoje, creio que deve causar tristeza ao coração do Senhor ver pessoas adorando ídolos ministeriais do sucesso. Interessante, né? Interessante. Na sociedade em que a gente vive, que é a do consumo, irmãos, sociedade de hoje, o que mais se tem são pregadores e profetas auto-ordenados, por si mesmos, que não têm dificuldade nenhuma de encontrar seguidores, nenhuma de vender artigos religiosos e, infelizmente, uma igreja que age como se fosse fã de um clube de Hollywood. Meu Deus do céu, ainda se chamam Santo Povo de Deus. E para piorar, ainda se tem os mercenários, que simplesmente, como Jonathan e Mica, correm sempre à noção de que estão sendo abençoados por Deus, independente do que estão fazendo, como estão fazendo e da forma que estão fazendo. Sabe, a parte triste da história é que Mica ainda acreditava que poderia ter o favor de Deus, pois tinha dentro da casa dele um sacerdote levítico, e um levita de verdade que servia como seu capelão pessoal. E Mica praticava uma religião falsa, que adorava falsos deuses, acreditando que Jeová poderia se misturar com qualquer outro Deus, até para garantir que se Jeová estivesse dormindo, talvez Baal não, né? E enquanto isso, se apoiava numa falsa segurança de que Deus o estava abençoando. E mal sabia que viria o tempo em que o seu sacerdote e os seus deuses lhe seriam tomados à força e não lhe restaria nada de segurança e nada de religião. Sabe, irmãos, será que existe uma descrição mais triste que essa? Aqui em Juízes 17, eu paro e penso, meu Deus do céu,
é a mistura de tudo que há de ruim. Uma família que simplesmente quebra todos os mandamentos. Uma família que não vive de acordo com a palavra de Deus e que se arroga, mas é uma arrogância muito grande, uma petulância muito grande, a simplesmente constituir toda uma vida espiritual paralela e própria, independente do que Deus tinha designado, e que agora aproveita mais um malandro passando e diz: vem cá, fica comigo, vamos lá, eu pago o teu salário, te dou veste, te dou comida, e você vai ser meu sacerdote particular. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha o nível em que Israel tinha chegado, olha o nível. Que Deus tenha misericórdia. Aqui pastor Gedeon Júnior, e foi uma alegria estar com você mais uma vez. Amanhã continuaremos. Juízes 17, essa descrição tão difícil, tão horrível, né? Eu agradeço a Deus pela sua misericórdia, pela bênção de poder compartilhar com você a palavra. Eu agradeço a você pela audiência que está nos dando. Agradeço minha pastora, presidente, Loide Ramos, pelo privilégio de poder juntos caminharmos nesse lindo ministério e propósito. E agradeço ao ministério de minha igreja pela rica oportunidade. Então, grande beijo e até amanhã. E cuidado com Micas e com Jonatas da vida. Nada contra quem tem estes nomes, mas é no sentido figurado. Figurado. Que Deus abençoe a todos. Cuidado com aqueles que compram pastores pensando que podem comprar bênçãos, e cuidado com pastores que se vendem como se estivessem podendo negociar tudo que vem de Deus. Um grande beijo e a paz do Senhor.